A gente sabe que o muro é é muito importante porque oferece, né, proteção, oferece dignidade para aquelas pessoas que estão morando. Então uma cidade sem muro está sujeita a invasões e a saques, né, constantes, como tinha naquele momento. E ele viu aquilo ali, e ele ficou ali numa indignação e ao mesmo tempo, ele se levantou, né, ele se posicionou primeiramente diante de Deus. E quando nós lemos aqui a oração que ele fez, nós meditamos aqui, né, que está no Neemias 1, começando no 4, que ele fala que ele sentou, chorou durante alguns dias, lamentou, jejuou e orou ao Deus dos céus. Então, devido àquelas notícias, àquelas situações, ele se posicionou. E ali ele foi se colocando como intercessor. Então, nós falamos aqui que o intercessor é aquele que se dirige a Deus em favor de alguém. O intercessor, ele é uma ponte, ele é um guerreiro, né, de oração que entra na batalha, é como um advogado que está ali defendendo uma causa. Nós até lembramos que Jesus também é esse advogado, né, o nosso mediador, e o ser intercessor é um chamado divino para uma luta, né, espiritual, de entrega, de perseverança, e e ele foi orando, né, e nós começamos a meditar aqui na oração. Quando ele começou a falar: "O Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para os que te amam e obedece os mandamentos". Primeiro ele começou exaltando a Deus, né, exaltando, colocando, mostrando, para ele mesmo a soberania de Deus. E chegou um momento que ele começou a fazer uma oração de confissão, e já fala assim: "Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido os teus mandamentos, decretos, estatutos que nos deste por meio de seu servo Moisés". Então aqui chegou o momento de confissão, e na semana passada nós falamos sobre isso, que seria uma manhã de confissão, onde nós íamos colocar, né, aquilo que o Senhor estivesse nos mostrando sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né, que eu até comentei com a Andréia da gente entrar também nessa questão da confissão das iniquidades, né, naquilo que tem prendido a nossa família, que tem impedido, né, de o agir do Senhor, impedido a prosperidade do Senhor, o mover do Senhor, porque foi esse papel de Neemias como intercessor, e esse é o nosso papel como mães. Nós somos intercessoras, de nós confessarmos, nós colocarmos diante de Deus tudo aquilo que a gente tem visto, né, sobre nós, sobre a nossa casa. E aí depois, na sua própria oração, ele colocou: "Por favor, lembra-te do que disseste ao teu servo Moisés". Então, ele começou a trazer, promessas daquilo que Deus já tinha falado a respeito do povo. Então, primeiro na oração dele tem alguns princípios, né, que nós falamos aqui. Primeiro ele se dirigiu a Deus, reconhecendo a soberania de Deus, louvando a Deus, depois ele confessou, né, se humilhou e depois trouxe, né, à memória aquilo que Deus, já tinha declarado sobre o povo, né. Então foi uma oração, de lembrar as promessas. "O povo que tu resgataste com teu grande poder, com a tua forte mão, é teu servo, Senhor. Por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações do teu servo que se agradam em honrar. E peço que me concedas êxodo hoje, que o rei me seja favorável". Então depois ele começou a fazer a petição daquilo que realmente ele precisava. E nós falamos aqui, né, que ele não somente colocou como intercessor ali, clamando pelo povo, mas ele agiu, chegou o momento de agir. Depois de orar, de jejuar, de se quebrantar, se colocar nesse local, ele viu também que precisava de agir. E aí ele vai, começa a servir o rei, e o próprio rei se dirige a ele. Ele não falou nada com o rei. Ele simplesmente se colocou, voltou a fazer exatamente tudo que ele estava fazendo. E o próprio rei percebeu por causa do semblante de Neemias, que estava diferente, né. O rei perguntou: "Mas por que você está tão triste, né? Você não parece doente".
parece aí na minha tradução, né, deve estar profundamente angustiado. E aí no texto ele vai falando que na hora deu medo, né, eh, como eu não poderia estar com o meu rosto triste, né, aí que ele começa a colocar diante do rei o que estava acontecendo. E é tão tremendo, né, se você já fez isso, você orou, se você buscou, colocou diante de Deus, agora é o momento, né, de você agir e deixar o agir de Deus. E é interessante que o próprio rei fala: "O que você deseja que eu faça?". Olha aí Deus inclinando o coração do rei, aquilo que Neemias já tinha pedido, já tinha clamado, é assim que Deus faz, né, Deus é maravilhoso. Quando nós clamamos buscando, Deus vem, Deus age da forma que ele quer. E aí, quando fala assim: "O que você deseja que eu faça?", aí no texto fala: "Depois de orar ao Deus dos céus, respondi". Então naquele momento ele fez uma oração ali no seu pensamento, né, e começou a falar para o rei aquilo tudo que ele precisava. Ainda já falou o tempo que ele ficaria ausente, o tempo que ele gostaria, né. Ele começou a pedir cartas, né, para os governadores ali das províncias para, ceder aquilo que ele precisava, né. E o rei foi favorável com tudo aquilo que Neemias colocou, né. Olha que tremendo, quando Deus vai à frente, Deus age, tudo aquilo que Neemias precisava foi atendido, né. Tremendo esse texto. E depois fala que ele foi aos governadores da província, né, o rei enviou os oficiais do exército, cavaleiros, para proteger. Então ele foi totalmente equipado, né, quando chegou o momento de agir, ele não estava só, o Senhor estava movendo todas as coisas. O Senhor estava ali abrindo, né, o coração do rei, inclinando para aquilo que ele precisava. Mas, todas as vezes que nós nos levantamos, né, nós nos colocamos neste local, também vem a oposição. E aqui no verso 10 já é no 2, né, versículo do como é que fala? No Nós lemos o 1, né, agora é o capítulo 2. No verso 10 fala: "Mas quando Sanbalate, horonita, e Tobias, oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas". Olha só o que, Neemias fala: "Alguém veio", né, aliás, no texto fala: "promover o bem dos israelitas". Então, eles se levantaram ali em oposição, porque exatamente como a gente vê o papel aqui de Sanballat e Tobia como o próprio Satanás, que vem como opositor contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família, porque a gente já sabe os desígnios de Satanás, né, que ele veio para roubar, matar e destruir, não quer ver os nossos filhos libertos, não querem ver as nossas famílias prosperando, a gente sabe que esse é o desejo de Satanás. E aqui no verso 11 ele fala: "Assim que cheguei em Jerusalém, 3 dias depois saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens, não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado no meu coração". Olha a sabedoria de Neemias. Tem momentos que você tem que se calar, tem momentos que você tem que esperar o momento certo para falar. E aí ele fala que ele não falou nada com ninguém, nada que Deus já tinha colocado no coração. Então, se ele estava ali nesse papel de intercessor, ele já tinha as estratégias, Deus já tinha dado para ele como agir, como fazer. Então, como é maravilhoso quando a gente se coloca nesse papel, né, de intercessão, de oração, o Senhor nos mostra o que nós temos que fazer. O Senhor nos direciona. E aí ele falou, né, nós levamos nenhum animal, não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu montava. E ele foi dando uma volta em todo o local ali, né, até que escureceu. E fala que ele saiu pela porta do vale. O verso 13: "Passei pelo poço Chacal, e eu fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém, que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo". Fala que em seguida foi à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cédron e inspecionei os muros ali antes de voltar e entrar de novo pela porta do vale.
Então ele foi andando sobre aquele lugar, ele foi inspecionando, ele foi olhando tudo aquilo que precisava ser feito. Deus já tinha colocado no coração dele, mas ele precisava passar e ver com seus próprios olhos tudo aquilo que estava acontecendo. E e aqui fala de portas, né, olha que interessante, né, os muros estavam ali caídos, né, os muros estavam todos derrubados, mas a porta também precisava. E eu lendo esse texto, eu vi a importância, né, quando fala aqui principalmente da porta do vale, que cada porta ali tem um significado. Depois a gente pode meditar mais sobre as portas, mas eu vou ficar aqui com a porta do vale. A porta do vale é essa que controla o acesso à cidade. E ela era muito importante para a segurança, para a defesa dos moradores. E este nome recebeu esse nome, né, porque dava acesso ao Civale, ao Vale de Cedron. Então era um local extremamente importante, as portas de acesso, de entrada. E aí, meditando nisso, eu fiquei pensando, essas portas de entrada que muitas vezes nós deixamos na nossa casa, na nossa família, portas que precisavam serem fechadas, muitas vezes, no sentido da porta da alma. Nós sabemos que a alma, né, é aquilo que a sede das nossas emoções, das nossas vontades. E se a gente pensar também nos nossos filhos, né, como é que está essa porta da alma? Está aberta, está tendo livre acesso a quê? Quem está entrando? Quem está agindo? Né? Então, para a gente parar e examinar também nesse sentido, né, como nós estamos aqui como intercessoras orando, essas portas, né, tem até um livro da Valnice Milhomens, que ela fala esqueci o nome, talvez o André lembre aí, da personalidade. Ela vai pegar essas portas, vai trabalhar a personalidade com cada uma dessas portas. Então é um livro muito interessante, que vai realmente falar da alma, do acesso à alma, e quem está tendo esse acesso à alma dos nossos filhos, né. Talvez você tenha orado, tenha visto tantas situações, mas nesse momento aqui, para a gente também estar orando nesse sentido, pedindo o Senhor para mostrar quem está tendo acesso à alma dos nossos filhos, aonde a alma dos nossos filhos estão presas, né, e que o Senhor também abra os nossos olhos para a reconstrução desses muros em situações, em áreas que precisam ser reconstruídas na nossa própria casa, na nossa vida, aonde, né, está acontecendo essa destruição aqui, e todo momento ele fala que só mais à frente é que ele vai chamar alguns oficiais, que aí ele vai colocar depois tudo que estava acontecendo. Então tem a gente vê os processos aqui que Neemias passou, né, de jejum, de oração, de confissão, de olhar o local, de examinar, de ficar calado, mas chegou um momento depois que ele viu que era hora de agir, que aí ele chama os oficiais, né, eh, os 17. Mas então eu lhes disse: "Vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha." Então era um povo que estava realmente, sendo envergonhado diante de toda a situação. A gente sabe que Jerusalém era uma cidade potente ali, né, ali era a cidade do rei Davi. E estava nessa situação, e também a gente sabe, né, que o que levou a cidade a estar nessa situação foi o próprio pecado do povo, né, os israelitas pecaram, abandonaram o Senhor. Então olha as consequências do pecado, né, as consequências de não servir a Deus, eles viraram as costas para Deus. Então chegaram nesse ponto aqui de ruína, mas chegou o momento de reconstrução. Então nós cremos que nós estamos vivendo também esse tempo aqui de reconstruir aquilo que Deus já tem nos mostrado, né, na nossa casa, na nossa vida, e principalmente, essa questão da porta, a porta do vale aí, no sentido da porta da nossa alma, da nossa casa, né. Eh, a gente vê tão importante, lembrando aquele texto lá da Páscoa, quando Deus fala com Moisés que o anjo da morte ia passar
que Moisés é orientado a fazer? Pegar o sangue do cordeiro e passar nas portas. Então, o anjo da morte ia passar naquele local ali. Mas aonde tinha o sangue do cordeiro nas portas, a morte não entrou. Na casa dos egípcios houve morte, mas na casa dos israelitas não, porque o sangue do cordeiro estava ali. Amém? Você pode dar um amém por isso? Amém. 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 Vou Amém. deixar a Andréia comentar um pouquinho aí. Amém. Glória a Deus. O livro de Neemias é muito propício para esse tempo, é um tempo de reconstrução, de colocar ordem no caos, e foi o que Neemias estava fazendo, né? Vou ser breve aqui, eu queria destacar duas coisas nesse livro de Neemias, antes de entrar nessa questão que a gente me havia comentado sobre a iniquidade, só para a gente ter uma clareza, né? Mas o capítulo 2 começa dizendo que eles estavam no mês de Nissan. Esse mês de Nissan foi o momento, o marco em que Neemias desloca para Jerusalém para poder fazer essa avaliação sobre a qual a pastora já leu aí, de olhar os lugares que estavam quebrados e tal, e de dar início ali foi o marco de um novo tempo. Porque agora ele já tinha saído do trabalho do rei como copeiro, ele já tinha autorização para madeiras, pedras e tal. Então, apesar de os muros não estarem reconstruídos ainda, aquele foi um marco. Há um momento das nossas vidas que, quando nós somos conduzidas pelos céus, por saber o que acontece, né, assim na terra como no céu, aquilo que está acontecendo no céu, você discerne os tempos, você tem esse entendimento de que esse é o tempo, você estabelece marcos. Talvez não signifique que naquele exato momento tudo se torna equilíbrio, tudo se torna bênção, não. Mas precisa haver um marco, precisa colocar um ponto. Então, algumas vezes eu já coloquei, por exemplo, acabou. Essa é a última vez que acontece tal coisa. Essa é a última vez porque a gente entende os tempos. Mais uma vez, repito. Ou repito, né? Tem mais uma vez. Assim na terra como no céu. O que já foi estabelecido no céu? O que já foi liberado nos céus? Eu estabeleço na terra. Então, Neemias estava estabelecendo um tempo. Ele estava estabelecendo o tempo de reconstrução dos muros. Nesse mês de Nissan, esse mês de Nissan também foi o mês em que o povo de Israel saiu do Egito. E alguns estudiosos consideram também que foi o período em que Jesus foi morto, né, crucificado e ressuscitou. Então, é um período, nós não estamos no mês de Nissan agora, nós estamos no mês de Elu, que é esse mês de setembro. Mas eu estou tomando como palavra que foi liberada para nós, né, através da direção de Deus do livro de Neemias. Então, é um mês de libertação, ou melhor, é um período de libertação. Ou melhor ainda, hoje é um marco, nós vamos estabelecer um marco. E aí eu quero te direcionar sobre o que o Espírito Santo colocou no meu coração, sobre qual marco. Isso não impede, lógico, que você coloque também de acordo com aquilo que veio no seu coração. Talvez você está querendo iniciar alguma coisa, e aí você diz, esse é o dia em que eu estabeleço que esse negócio comece. O Espírito Santo que te conduz, mas dentro daquilo que foi tratado no texto, diz que sobre Sambalá e Tobias, que a pastora leu também. Mas agora, no versículo 17, fala assim, eu lhes disse então, vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Então, você está agora observando alguma área da sua vida
na vida dos seus filhos, naquilo que circuncida a sua vida, ou mesmo quando nós clamamos aqui por nós, pelos filhos, nós estamos clamando pela nação. A nossa visão deve ser sempre ampliada. Então, nós temos também na nação áreas destruídas, devastadas, queimadas pelo fogo do inferno. E ele fala: vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, perdão, para que não passemos mais vergonha. Hoje, nós estamos colocando um marco contra a vergonha. A vergonha na sua casa, a vergonha na sua família, na minha casa, na minha família, a vergonha na nação brasileira. Nós estamos passando já, não é de hoje, um tempo de vergonha como nação brasileira. Se nós não sentimos envergonhadas, algo precisa ser mudado na nossa perspectiva. E na sua casa, na sua família, quantas situações de constrangimento, de vergonha. Talvez você sinta até constrangimento de sair com o filho, de levar com o filho para algum lugar, porque ele te envergonha, ele traz situações de vergonha, ou por aquilo que ele e ela já fez, ou por aquilo que você passou. Nesse ano, no começo do ano, eu tinha um vazamento no terraço, que a minha cozinha ficou toda... as cascas, né, saindo e tal, por causa da infiltração. Eu tinha vergonha de trazer alguém aqui na minha casa, porque chegou um tempo depois das chuvas que a goteira pingava na frente do meu fogão. Então, realmente, eu sentia vergonha de trazer as pessoas, fora os quartos. Aí o pessoal veio almoçar aqui em casa, como aquele quarto ficava fechado, meu filho foi fechando a porta. Eu falei: meu filho, não precisa fechar, não. Está consertado agora, está tudo limpo, está tudo pintadinho, pode deixar aberto. Então, eu quero declarar em nome de Jesus que esse é um tempo, esse é um marco em que situações de vergonha na sua vida estão sendo removidas e você vai poder dizer: não preciso mais fechar as portas, não preciso mais esconder isso ou aquilo, porque o Senhor está estabelecendo um marco de remover os tempos de vergonha. E como eu disse, os muros não estavam reconstruídos, mas a primeira pedra foi lançada. Essa é a primeira pedra que nós estamos lançando. E aí continua no versículo 19. Quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos. Se tiver outra tradução, vocês podem falar, tá? E perguntaram: que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então, olha só, nós estamos levantando um marco contra a vergonha, um marco contra a zombaria, contra o desprezo e contra a calúnia, a difamação, a mentira. Talvez nesses tempos você se sentiu envergonhada, talvez você teve que dar uma notícia, talvez você teve que avisar não sei quem, ou mesmo alguma coisa se quebrou, como eu falei aqui da minha casa. Pode ter sido talvez um muro na sua casa que saiu um pedaço, e você olha para aquilo e fala: nossa, que vergonha. Talvez as contas, ao abrir, né, você viu: como que eu vou falar agora que o dinheiro já acabou? Nós estamos no dia 6 de setembro. Fora a zombaria, quantas vezes talvez você tenha passado pela zombaria de pessoas na família? Para que está orando ainda? Eu tive alguém que falou assim: você ainda usa o óleo para ungir? Eu lembro disso, que você usava o óleo. Claro, né? Porque é símbolo do Espírito Santo, ele é atemporal, eu vou continuar usando. Mas olha a zombaria, o desprezo daquilo que é feito. Quantas vezes as pessoas têm falado
sobre a oferta, sobre o dízimo, sobre as primícias, sobre esse ofertar. Está entregando para o pastor e aí gera aquela zombaria sobre uma prática que é do corpo de Cristo. As pessoas não precisam entender. Sanbalá e Tobias não entendiam, eles ficaram, né? A pastora leu esse trecho aí, eles ficaram revoltados porque alguém quisesse trazer o benefício de Jerusalém e reconstruir os muros. Quantas vezes você experimentou desprezo? Você vai conseguir? Já teve gente, me perdoa, que já teve gente do nosso grupo que me contou que, ao assumir uma posição, as pessoas falaram: como que você vai assumir essa posição se você ainda não resolveu coisas na sua vida? Isso é afronta, isso é desprezo, isso é zombaria. E nós queremos estabelecer um marco hoje que, a partir de agora, toda essa zombaria, esse desprezo, essa vergonha é removida da minha casa, da sua história, da minha vida, da sua vida, em nome de Jesus. Todo levante da intimidação. Talvez algumas aqui durante essa semana, durante esses meses, ouviram intimidações. É perigoso a sua casa ser tomada. É perigoso não sei o quê. Intimidação, palavras. Talvez você mesma tenha liberado essas palavras de impossibilidade. Eu lembro que no começo do mês nós tivemos a conferência semana passada, eu estava comentando alguém sobre um livro, e eu falei assim, eu queria lançar esse livro na conferência. Mas aí depois, eu mesma falei assim, mas é impossível. Eu declarei isso. Eu queria lançar esse livro na conferência, seria uma ótima oportunidade de divulgar e tal. E aí eu disse, mas eu sei que é impossível. Porque eu pensava no término, na revisão, na publicação, em tudo. Mas para Deus não há impossíveis. E talvez você tenha falado, essa situação é impossível. Nós tivemos o testemunho de um rapaz no final do ano, que ele queria se noivar, queria pedir a moça em casamento, queria comprar as alianças, e ele, como advogado, sabia que o fórum, a partir do dia, acho que 20, não sei, de dezembro, fecha tudo, né? E ele precisava da liberação dos recursos, mas ele sabia que tudo ia ficar fechado, mas com a sua oração e seu ato de fé ali, abriu-se uma lacuna e ele recebeu tudo aquilo que ele precisava, e no dia 31 para 1º, ele fez o pedido de casamento lá na plataforma da igreja, no púlpito, no palco, ele ajoelhou e pediu a noiva dele em casamento ali, em uma ação profética daquilo que Deus tinha falado. Então, eu quero declarar esse marco hoje contra toda zombaria, contra todo desprezo, contra toda intimidação, contra todo posicionamento sobre a sua casa, sobre a sua vida, às vezes a respeito da saúde. Talvez você tenha ouvido um diagnóstico que não é bom. Essa foi a voz da intimidação, nós já falamos aqui algumas vezes, que o inimigo usa as palavras, às vezes, de um médico, às vezes, de alguém que está fazendo um exame, um ultrassom, alguma coisa assim, e fala, a situação não é muito boa, não. Você leva ao médico, e aí você já sai dali. Mas hoje você vai tomar essa posição. Hoje é um marco. Ao ouvir um diagnóstico, ao ouvir a fala de alguém, você toma como igreja autoridade e declara a última palavra é do Senhor. Na verdade, a primeira e a última, mas se já houve uma sentença, declaramos que toda sentença que não foi sentença da parte de Deus será quebrada em nome de Jesus. Toda palavra que você ouve, toda liberação que você ouve, seja na internet, também na televisão, o Brasil passará por tempos de crise. Isso é uma sentença demoníaca. Você declara, se o Senhor permitir, porque nós, como igreja, declaramos que a crise não chegará, a crise não afetará. Nós podemos ver isso em Israel, enquanto as pragas aterrorizavam o Egito, entre o povo de Israel não aconteciam as pragas. As rãs não entravam, o gafanhoto não entrava,
as pedras não caíam, havia uma proteção. Você e eu somos cercadas por uma proteção, por uma cerca divina. Os nossos filhos, talvez até avós tenham liberado sobre os filhos. Ah, esse menino não vai dar nada, não. E esse menino já puxou o pai dele, eu já sei como é que vai ser. Quebramos essas sentenças, em nome de Jesus, essas palavras. Que o Espírito Santo traga a sua mente, traga ao seu coração aquilo que você ouviu, aquilo que foi liberado. Mas para que isso aconteça, para que nós possamos estabelecer novas sentenças, aí vem esse conceito de iniquidade. Vou trazer aqui rapidamente. Nós temos um treinamento na igreja, gravações online, né, que a nossa líder gravou sobre os tribunais celestiais. É o melhor material para se entender sobre iniquidade, sobre as cortes celestiais e tal. Não tenho outra indicação que eu possa te fazer, porque esse é um material excelente para entender isso. Mas rapidamente aqui, para que você compreenda, pecado é errar o alvo, você está caminhando e falha, e erra. Sim, amém, em nome de Jesus. Transgressão, transgressão é você sabe que é errado, mas você faz. Ou alguém da sua família e tal sabe que é errado, mas faz. Entende? Então, tá, ok, coloco assim na Yara. Niara. Então, pecado tem, porque a palavra aí, no grego, está no hebraico, não vou entrar para não entrar muito em detalhes, mas é errar o alvo, significa errar o alvo. Eu estou caminhando para o meu destino, mas eu erro ao alvo, eu murmuro, eu reclamo, então eu pequei, eu errei o caminho. Transgressão, eu sei que não devo fazer. Eu sei, por exemplo, que pornografia é pecado e eu assisto pornografia. Então, é transgressão. Se perdura no tempo, não há confissão, não há arrependimento, então se torna iniquidade. A iniquidade vai ser esse peso de gerações que não confessaram, não se arrependeram, e por isso passou. Eu sei que vai haver pessoas que vão dizer alguns textos falando que não recai e tudo. A palavra fala que a maldição sem causa não prospera. Isso é verdade. Mas, se nós damos brecha, legalidade, espaço, nós somos afligidas por essas iniquidades. Então, é aquela situação que às vezes você não compreende. Parece que do nada se levantou alguma coisa. Ou é aquela situação, por exemplo, de enfermidades repetitivas, de comportamentos repetitivos. Isso tem a ver com iniquidade. Por isso que Neemias confessa, porque Neemias estava para fazer uma grande obra. Ele estava para pedir ao rei a oportunidade, as liberações da saída dele do material. Então, ele precisava confessar as iniquidades. E isso é muito poderoso, porque você enfraquece os poderes das trevas. É muito profundo, eu só estou te dando uma pincelada aqui. Mas suponhamos que você passou por um tempo, então você pode pensar em todas as áreas, estou dando esse exemplo. Passou um tempo, seu salário não entrou na época devida. Quando entrou, ele estava com descontos que você nem sabia. Juntamente com isso, o carro estraga e o seu marido tem que fazer um gasto maior. Juntamente com isso, alguém da casa adoece e tem que gastar muito com remédio. Aí você fala assim, o que está acontecendo? Que, de repente, eu estou sendo saqueada, minha casa saqueada na área financeira. Você percebe que todos os lados indicam alguma coisa na área financeira. Então, você vai ser conduzida pelo Espírito Santo a confessar iniquidades nessa área. E eu vou te dar algumas. Isso fala das gerações, tá? Se a questão é financeira. Roubo nas gerações. Roubo nos dízimos e nas ofertas.
roubo de objetos de uma empresa em que a pessoa trabalhava, ganância, mesquinharia, avareza, desperdício, acumulação, Jogatina. jogatina, muito séria e forte nessa época. Dinheiro gasto com prostituição, dinheiro gasto com pornografia, dinheiro gasto com aborto, dinheiro gasto no adultério. Tudo isso fala de iniquidade. Então, se você está pedindo ao Senhor para mudanças na área financeira, você deve começar e confessando iniquidades nessa área. São portas que foram abertas, né? Portas ao longo de gerações. Talvez você não conheça, gerações que eu falo do pai e da mãe, né? Aí são pelo menos 14 gerações. Então, talvez você não tenha muito contato, como eu e Virginia não temos muito contato com a família da minha mãe, mas o Espírito Santo sabe. Então, se eu for confessar, o Senhor traz, às vezes, a mente, a palavra, espiritismo, ou, às vezes, traz uma visão, como eu fui orar por uma moça e eu via como se vestes de cigana. Aí ela lembrou de um episódio, acho que de cigano na família. Cigano também fala sobre isso, sobre a área financeira. Talvez o Senhor já está trazendo para alguém aqui especificamente. Então, você percebe que são pesos e opressões ligados justamente à área financeira. Meu filho era tão bonzinho, quietinho, não sei o que acontece, ele está rebelde de uma maneira, ele se levantou com uma rebelião, ele não quer ir na igreja, ele não quer atender, ele não quer fazer, não estou sabendo como agir. Você vai começar confessando iniquidades de rebelião, de revolta, de rebeldia contra a liderança da igreja, contra as outras lideranças, pelas suas gerações e pela sua própria casa, pela sua própria vida. Entende? São linhas aí que, às vezes, você já está orando, já jejuou, e não está desatando. Então, nesse dia, eu trouxe aqui essas áreas, porque são várias, não dá, né? Mas eu quero orar confessando iniquidades nessas áreas que eu falei aqui, para que a gente coloque um marco de que isso vai ser removido nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Todo entulho, né? Todo esse entulho e Entulho. todo esse posicionamento, como Virginia falou que o Sambalá e Tobias representam o inimigo, representam o diabo, representam essa voz demoníaca, e você precisa estar atenta a isso. Nossa, mas que estranho. Eu fiquei sabendo que meu bisavô tinha que ser levado carregado para casa, porque bebia todas. Aí aconteceu que meu avô, aos 18 anos, começou a beber. O meu pai não bebia, não. Mas o meu filho agora parece que está com uma tendência ao alcoolismo. Você vê gerações. Isso fala de iniquidade. Pode ser que pula um, mas você vê uma linha. E você confessa, você pede perdão, você renuncia àquelas práticas, pede ao Senhor para quebrar aquela estrutura na sua vida. E a Bíblia fala, por causa desses materiais, né, que eu estudo e tal, dá só um exemplo que nós temos, a nossa liderança passou esse exemplo, quando o pai leva o menino para Jesus orar, e fala, ele se joga no fogo e tal, ele é surdo, acho que é surdo e mudo, não sei. E Jesus fala, ó geração incrédula, e o homem fala assim, me ajuda na minha falta de fé. E os discípulos agem também com incredulidade. Então, nós entendemos, ali não dá para entrar nos detalhes, mas nós entendemos. Você vai entender, você vai guardar isso no seu coração, que uma iniquidade associada à surdez, e também à mudez, é
incredulidade. Por quê? Quem crê, fala. Quem crê, professa. Então, a incredulidade está ligada diretamente à surdez, a ouvir a palavra não fazer nenhum efeito, e a mudez. Não proclama a glória, o poder de Deus. E também a doença física, né? Dificuldades de audição, perturbação no ouvido, está ligada à iniquidade de incredulidade. Dureza de coração, resistência. Nós podemos confessar essa iniquidade pelas gerações. Amém. E eu quero outra coisa, eu quero liberar isso aqui em nome de Jesus, porque o Senhor faz a gente passar primeiro, né, para depois a gente liberar a palavra. Ele fala assim, o 20, Neemias responde. Respondi-lhes então, ó Deus do céu, não, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos. Mas vós, falando para o Tobias, né, para o Sambalá, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Isso é agora fresquinho aqui do alto dos céus. Olha só, no lugar de todas essas coisas que eu falei, que nós vamos confessar, nós vamos sair, no lugar disso, nós vamos declarar, você aí na sua casa, nós aqui, vamos declarar que tudo que você puser as mãos será bem-sucedido. Amém. Eu vou declarar, nós vamos orar em nome de Jesus, que tudo que você fizer será bem-sucedido. E você hoje, presta atenção, estou vendo a Dani ali com o caderninho, se você não está anotando, já seria a hora. Você vai dizer quem não tem memorial entre essa herança do Senhor. E a nossa luta não é contra a carne nem sangue, nós não estamos lutando contra as pessoas. Quando nós vemos que pessoas são usadas, nós oramos em relação a elas, mas nós liberamos perdão, isso é importantíssimo. Mas você vai dizer quem não tem mais memorial na sua casa. Por exemplo, a escassez não tem mais memorial na minha casa. A partir dessa oração que nós vamos fazer, tá? Você vai declarar. A partir de hoje, a murmuração não tem mais memorial na minha casa. Eu me levanto. Neemias declarou isso. Vocês não têm memorial em Jerusalém, porque vocês só puseram essa obra, vocês não têm mais. Era isso que eu queria falar, André. Quando fala assim, Neemias fala, vocês não têm direito legal. E Sim. A gente sabe que Satanás age na legalidade que a gente dá. Então, se você dá legalidade, como nós falamos que se a porta está aberta, né? Se a porta está aberta e você deixa, você dá legalidade, como foi falado aí da murmuração. Então, se eu estou murmurando, eu estou dando legalidade para Satanás agir, né? Na minha família, na minha casa, ou seja, meu filho, né? Por isso que ele fala aqui, você não tem direito legal. E quando fala histórico sobre Jerusalém, olha só, história fala de gerações. Sim. Então, de tempos em tempos, né? A história vai perpetuando. É o que nós estamos falando aqui. A questão das iniquidades, né? E já vem um histórico na família. Lê aí o seu versículo 20, fazendo favor. Eu lhe respondi, ó Deus o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir este muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Olha aí, eu falei memorial, nenhum direito histórico. Eu declaro em nome de Jesus que essas mazelas que tinham na sua casa não farão parte mais do histórico. Porque é exatamente isso que o Virgínia está falando. Quando é quebrada a iniquidade, o histórico está sendo quebrado. Uma história histórica. Que fala de gerações, como ela falou. Pode acontecer, gente, eu não quero que vocês se distraiam nisso.
pode acontecer que vocês até já tenham passado por cura interior, por libertação, tenham passado por esse processo de confissão, mas não se cansem, não. Algumas coisas estão tão arraigadas que o Senhor leva uma vez e outra vez à confissão. E porque a revelação é progressiva. Então, a sua revelação vai se aprofundando cada vez mais. Em relação à idolatria, quantas vezes eu confessei pela minha família? E cada vez que o Senhor trouxer, mais ainda, porque a religiosidade é alguma coisa enraigada. Então, não se canse, não. Pode falar, Cris, por favor. Bom dia, irmãs. Bom Então, estou um pouco rouca, mas eu vou tentar falar. O André, sobre essa questão de sempre estar confessando, né, pecados e iniquidades, né, que já tem um agravamento que atravessa as gerações, em tempo, assim, eu percebo que há anos que eu venho tratando do assunto de prosperidade financeira, sabe? Eu vou falar algo aqui, mas com todo temor diante do Senhor. Meu avô, ele veio de uma família muito próspera, eu não vou falar, não vou citar aqui agora, mas ele cometeu um erro com os pais dele lá, na cidade onde ele morava, e ele cometeu algo terrível que não teve o apoio dos pais dele sobre o erro que ele tinha cometido. E meu avô falou então assim, olha, então vocês podem me deserdar de tudo, porque eu não quero saber disso. Aí teve uma vez que eu estava num momento que é um lugar profético, ministra muito essa área, eu fui perguntar, na época o apóstolo, né, por que que todos os meus tios são muito prósperos e o meu pai não. Aí eu tive uma palavra naquele dia, sempre, sempre, até os dias de hoje, porém, eu já passei por vários processos de libertação, e o Senhor trouxe algumas questões muito claras acerca disso, para mim, né? Aí eu lembro que uma vez eu citei para você sobre da jogatina. Meu avô, depois que ele não quis, né, continuar com a vida rica dele, ele começou a vender jogos aqui em Belo Horizonte. E meu pai tornou o quê? Jogador também. Pensa aí. Você está entendendo, André? Vendo a Uhum. linha? Então, iniquidade, né? Ele não quis ser, né, o meu avô. Meu avô não quis submeter à correção dos pais na época, porque os pais não apoiou o erro dele, que eu vim descobrir recente, antes da tia morrer, ela acabou me contando, graças a Deus, que ela falou que agora eu era madura para ouvir, e me contou. Mas ninguém na família sabe que eu sei, mas só os filhos que sabem. E eu soube antes dela morrer, e ela me contou, foi que eu percebi que eu madura. Então eu falei, então tá, entendi. E é isso. Quanto tempo que a gente vai percebendo coisas se repetindo, e recente, assim, não foi só fazendo terapia, não. Foi na palavra que eu fui pensando, assim, nas relações que eu entrei na vida. Sim. E é hora de dar um pause. E é isso, André. Sim, Amém. vejam aí um exemplo claro e prático, percebendo aí, mas ela fez uma pergunta. Por que os meus tios são prósperos e meu pai não? Há alguma coisa ali que às vezes te incomoda, às vezes surge por uma pergunta. Por que minha casa está assim? Não é uma pergunta revoltosa, não é uma pergunta contra Deus, é uma pergunta que vai te levando à oportunidade de ter direção do Pai. Então, ela falou, fiz terapia buscando consolidar a área emocional, mas percebo que na área espiritual há alguma coisa ainda prendendo alguma coisa. E apesar de que ela já poderia ter feito essas confissões, mas aí ela veio saber desse caso agora, mais um motivo para poder ir na raiz e destravar. E eu acompanho a Cris, me permite dizer, me acompanho a Cris. Houve uma época em que eu trabalhei com ela questões que ainda estavam abertas na própria vida dela.
Porque, como eu falei, a maldição sem causa não prospera. Uma vez que nós damos uma lacuna, uma abertura, aí esse mal vem. É isso que é Realidade. aquele texto da casa limpa e adornada e vem mais 7, né? É sobre isso. Então, fica aí um exemplo claro e prático do que a Cris estava vivendo, né? Vou deixar a Dani falar e a gente vai orar, tá bom? Graça e paz, irmã. Vou ser bem breve, André, porque tudo, né, você está falando em relação, a minha filha, eu estava vendo, né, um momento, ó, chegou a iniquidade no meu marido, né, eu orando pela vida dele, né, e sempre o Senhor me levando a essas brechas, fechar essas brechas que ele abria, né, no mundo espiritual, né, que ele estava desviado, fazendo muitas coisas. E aí foi aonde que, agora você falando, o Espírito Santo me lembrou de uma situação a qual, que aí quando foi ano passado, a minha filha estava firme na igreja, estudando e tudo, nós fizemos seminário, quando ela formou, nós formamos seminário, ela desviou totalmente, assim, sabe? E foi algo tão muito profundo que eu fiquei até sem chão na época, eu falei, Senhor, o que está acontecendo, né? E aí, você falar isso, eu lembrei, o Espírito Santo, né, trouxe o meu coração que as mesmas coisas que eu ficava orando, fechando no mundo espiritual na vida do meu marido, Satanás, ele conseguiu, né, agir na vida dela, porque foi o que acontecia de pecado na vida dele, foi o que fez com que houve uma situação na igreja que machucou ela, que trouxe uma coisa até assim meio, uma atitude, né, de um irmão que aquilo que meu marido estava fazendo na rua, o irmão fez diante dela, e aí aquilo fez com que ela, né, afastasse totalmente, né? Então, assim, eu percebi que foi a mesma coisa, a mesma transgressão que ele praticava veio sobre ela e fez com que, né, ela afastasse. Então, compartilhando aí com você que, assim, Sim, né, eu estou orando, louvo ao Senhor por esse dia, né, que primeira amém. vez a pastora Virgínia me convidou para estar participando, e eu sempre orando, perguntando ao Senhor, né, a direção, né, como orar mesmo sobre a vida dela. Eu tenho declarado os salmos da vida dela, o Senhor também trouxe o meu coração, e cada dia, né, e aí agora o Senhor trouxe essa situação que, às vezes a gente, né, o Espírito Santo trazendo clareza, né, queria compartilhar e que o Senhor trouxe no meu coração. Amém. Amém. A gente vê que um caso clássico aí. Por isso que o intercessor se põe na brecha, É, porque ele vai sentir essa dor, né? O intercessor traz o céu à terra, ele traz as mensagens, vai se colocar, porque ele percebe a injustiça de uma moça que está servindo ao Senhor e tal, e de repente se desvia. É injusto. E a palavra fala que Deus ama a justiça e odeia a iniquidade. Então, nós queremos atrair, e aproveitando que ela falou algo, e que eu não conheço a vida da Dani, eu estou vendo ela aqui a primeira vez, não a conheço, mas só porque ela falou sobre questão de marido e tal. Gente, nós temos um histórico na nação, em alguns lugares, vamos dizer, a nação de forma geral, e no corpo de Cristo eu acredito também que haja uma aceitação da iniquidade. Nós precisamos buscar sabedoria de Deus, buscar palavra, direção de Deus, de, por exemplo, mulheres dizerem que sabiam que o esposo tinha amante ou tinha outras, mas ainda assim aceitava em casa normalmente, para não divorciar, para não separar, para não gerar alguma coisa, e porque está em oração. Nós precisamos pedir a Deus luz,
Até que ponto nós estamos aceitando a iniquidade e dormindo literalmente com o inimigo? Isso vai de um filho que esconde droga em casa, e a mãe sabe, e é coberta. Então, às vezes, estamos só cobertando transgressão, iniquidades. Uhum. Tem que chegar um tempo que a gente toma posição. Eu aceitei iniquidades na minha casa, até ter luz e falar, não posso. E depois, ou então depois ter que fazer essa oração de confissão em cada quarto, em cada cômodo, ungir tudo, porque eu sabia que eu tinha dado espaço à iniquidade. E a transgressão ao pecado. Nós precisamos observar essas coisas. Gente, há coisas acontecendo na igreja que é pura ignorância, mas é uma ignorância religiosa, é religiosidade. É religiosidade. É tampão, é máscara, acobertamento de iniquidade. Não quero entrar muito assim na vida das pessoas, mas houve uma pessoa que o esposo resolveu sair de casa. Resolveu sair. E aquelas doideiras que dá, quem sabe os fundos, né? Resolveu sair de casa. Mas, de vez em quando, eles se encontravam e tinham intimidade. Até ela entender e receber luz, que ela só estava na transgressão. Ele queria o benefício sem o sacrifício. Queria o benefício sem aliança. Então ela falou, não. São coisas sérias que acontecem, que nós precisamos clamar ao Senhor para trazer luz, para que a gente não mantenha esse ciclo de pecado, de transgressão, de iniquidade. Mas também não é algo para você ficar morrendo de medo e tal, não. Uma vez que vem a luz, as trevas se dissipam. Amém. E uma vez que há a confissão, você tem essa autoridade de Neemias para falar, a partir de agora, tudo que faremos, seremos bem-sucedidos, e esse mal não terá mais histórico, nem direito legal na nossa casa, na nossa família. Amém. E nós temos o ajudador, que é o Espírito Santo, que traz luz sobre nós. O que ele está fazendo é trazendo luz nessa manhã. Creio que cada uma aqui já pôde identificar áreas, né? E o Senhor é maravilhoso e bondoso, porque às vezes nós estamos à porta de conquistar algo. E aí ele nos leva à confissão. Aí quando você vê, você fala assim, nossa, glória a Deus. Eu estava confessando ali pela manhã, à tarde me veio a resposta. E nós declaramos que vai ser assim em nome de Jesus. Vamos orar nesse sentido? Como nós podemos fazer, Virgínia, sobre esse momento? Como são muitas coisas, cada família aqui representada, eu sugiro que a gente... Escrever, André. Cada um escreve. Isso, cada um pode escrever aquelas coisas que você se lembrou, mas eu vou orar, não sei se a pastora Virginia vai orar também sobre alguma coisa, mas eu vou orar sobre essas coisas que eu falei aqui, tá? Iniquidades ligadas a essa maldição de vergonha, zombaria, desprezo, obstrução a projetos. Então, eu vou orar nesse sentido aqui, porque é isso que o Espírito Santo está conduzindo. Mas você pode escrever, anotar, o que você lembrou. Amém. Né? Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Você quer começar orando? Oi? Você quer começar orando? Amém. Senhor, obrigada, Jesus. Oh, Senhor. Obrigada, Senhor, porque realmente o Senhor é esse que traz a luz ao nosso entendimento. O Senhor é que nos direciona. Ó Deus, como nós lemos aqui no texto, que Neemias foi direcionado àquele lugar, e ele viu ali a destruição ali dos muros, ele viu as portas arrancadas, ele viu a realidade, e ao mesmo tempo também ele viu que o próprio inimigo se levantou ali, não concordando com aquilo que ele estava proposto a fazer. Ó Deus, mas ele teve ali o entendimento e ele se levantou, colocou: "Você não tem parte aqui
nem legalidade. E é isso que nós nos levantamos agora, Deus, como intercessora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós nos posicionamos agora. Pai, cada mulher, cada uma que está aqui neste momento, nós nos posicionamos, assim como Neemias se posicionou, Deus, nós nos colocamos neste lugar agora, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que esse seja um tempo mesmo, Senhor, de confissão, de libertação, que o Senhor possa trazer agora à nossa mente, ao nosso coração, aquilo que precisa ser confessado, Senhor. Ó Deus, todas as raízes de iniquidades, ó Deus, que ainda prendem, Senhor, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, ó Deus, nós colocamos agora diante do Senhor. Pai, traz luz, ó Deus, aonde há trevas, aonde nós não estamos conseguindo ver, aonde nós não estamos conseguindo discernir, traz a luz do Senhor agora. Eu oro, Deus, para com a nossa mente, Senhor, que sobre nós, Senhor, não vale nenhum encantamento, que a nossa mente seja livre agora, que nosso entendimento seja livre. Ó Deus, nesse momento, nesse tempo, Senhor, de confissão, Senhor, nós reconhecemos a tua soberania, reconhecemos que o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, reconhecemos que o Senhor pode nos arrancar deste lugar, ó Deus, de trevas e trazermos para a luz, porque foi isso que o Senhor fez, Pai. Ó Deus, o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a luz. E é isso que nós queremos clamar, ó Deus, nessa manhã, sobre a vida também dos nossos filhos. Senhor, e queremos também, já quero começar pedindo perdão pelas portas que muitas vezes nós mesmos abrimos, ó Deus, e deixamos ter acesso, Deus. Deixamos, ó Deus, Satanás agir com legalidade, Deus, sobre as nossas atitudes, ó Pai, aquilo que muitas vezes nós declaramos, palavras que saíram da nossa boca, Senhor. Palavras que muitas vezes nós liberamos sobre os nossos próprios filhos. Senhor, nós te pedimos perdão nessa manhã, Pai. Deus, em nome de Jesus, passa o teu sangue agora sobre cada uma dessas palavras, Senhor. Cada palavras que nós falamos de murmuração, de descontentamento. Pai, em nome de Jesus, pedimos o perdão do Senhor, ó Pai, por essas atitudes, ó Deus, por realmente muitas vezes não nos posicionarmos, ó Deus, da forma como o Senhor gostaria que nós posicionarmos, ó Deus. Nos perdoa, Senhor, pelo tempo que muitas vezes nós poderíamos ter gastado em oração, em confissão, e nós não fizemos, Pai. Senhor, nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que o nosso coração seja livre também, Deus, pelos momentos que ficamos angustiadas, pelos momentos que nós retemos ali o perdão. Ó Deus, perdão com relação aos nossos filhos, o perdão com relação ao nosso próprio marido. Pai, todas as vezes que nós retemos ali no nosso coração esse perdão, Deus, nós pedimos agora, em nome de Jesus, nós confessamos, ó Deus. Oh, Pai, muitas vezes ficamos guardando no nosso coração, ficamos angustiadas, ficamos carregando esse peso, Senhor. Em nome de Jesus, nós tiramos agora e confessamos ao Senhor que nós não queremos ficar carregando esse peso, nós somos livres. O Senhor, ó Deus, é aquele que nos liberta. E a tua palavra mesmo fala: conhecereis a verdade nos libertará. E nós tomamos posse dessa liberdade do Senhor, dessa cura do Senhor, também na nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, nós declaramos a nossa alma livre. Nós declaramos, ó Deus, que caia por terra cada um desses inimigos, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigada pelas verdades que o Senhor nos deu aqui nessa manhã. E nesse tempo de confissão, que o Senhor continue trazendo ao nosso coração aquilo que nós temos que confessar nesse tempo agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Ainda continuando nessa confissão, juntamente com as irmãs, e sabendo que a tua palavra diz que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Ó Deus, o Senhor é aquele que nos conduz em triunfo sobre os nossos inimigos. A tua palavra diz que aquele homem e a mulher
que teme ao Senhor, tudo que ele faz será bem sucedido. O Salmo 1 fala, tudo que colocar as suas mãos será bem sucedido. A tua palavra diz que a bênção do Senhor enriquece, não acrescenta dores. A tua palavra nos diz de um tempo de abundância, porque Jesus veio para que tivéssemos vida e vida em abundância. É a vida que nós queremos viver, é a vida que foi representada ali através de Neemias, quando ele instaurou um tempo de reconstrução, um tempo de transformação. E nós queremos declarar que esse tempo vem sobre nós. Mas antes disso, em nome de Jesus, nós confessamos por nós, pela nossa casa, pela nossa família, por parte de pai, de mãe, das gerações, coisas que às vezes nós não sabemos, mas que o Senhor conhece. Nós pedimos perdão ao Senhor pela zombaria que se levantou na nossa família. Pedimos perdão pela vergonha, pelos atos de vergonha, e confessamos em nome de Jesus. Confessamos e renunciamos à incredulidade, à religiosidade, à resistência à tua voz, à resistência à tua palavra, à resistência ao novo, à falta de percepção, de discernimento. Em nome de Jesus, nós confessamos o desprezo, nós confessamos em nome de Jesus toda a rebeldia, a rebelião contra a vontade do Senhor, nós confessamos a mentira, o engano, em nome de Jesus. Nós confessamos todo o histórico familiar de jogatina, de perversão sexual, de feitiçaria. Em nome de Jesus, nós confessamos e pedimos perdão por todo o histórico de religiosidade, de idolatria. Em nome de Jesus, pedimos perdão ao Senhor por toda voz de intimidação, toda voz de manipulação, de crítica. Em nome de Jesus, toda voz de divisão, nós confessamos e pedimos perdão ao Senhor por todo ente familiar, todo ente querido que se levantou para zombar das coisas de Deus, para zombar da igreja, para zombar da palavra, dos dízimos, das ofertas, que se levantou como aquele que provoca opróbrios, que provoca vergonhas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Pedimos perdão e confessamos todas essas mazelas, e eu peço que o Senhor ouça a confissão de cada mulher aqui, Senhor, a respeito da sua própria casa, que confessa a rebeldia, que confessa a rebelião, que confessa a avareza, a falta de generosidade, que confessa o roubo, que confessa as mentiras, que confessa a enganação, em nome de Jesus. E diante dessa confissão, Pai, nós pedimos que o sangue de Jesus venha cobrir as nossas vidas, o sangue de Jesus sobre as nossas portas, janelas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, sobre a vida dos nossos filhos, esse sangue que fala mais alto do que qualquer outro sangue, o sangue de Jesus sobre as casas aqui, sobre os filhos que estão sendo colocados diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que seja pagada agora toda a marca do pecado, da transgressão e da iniquidade, e que toda doença associada a essas gerações de iniquidade sejam curadas hoje. Eu declaro um novo tempo sobre a nossa história, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Eu declaro que a miséria não tem mais memorial, não faz parte mais do histórico, não tem mais direito sobre a nossa casa. A miséria, a pobreza, a escassez, o adultério, a fornicação, em nome de Jesus, todo tipo de perversão sexual, nós ordenamos que bata em retirada, nós dizemos que o memorial erguido à ansiedade, o memorial erguido à depressão, à tristeza, todo memorial erguido à perversão sexual, todo memorial levantado à vergonha, à zombaria, e todo memorial de retrocesso, eu declaro que se quebra em nome de Jesus, que não faz parte mais do nosso histórico. Eu declaro sobre cada mulher aqui que tudo que ela fizer será bem sucedido, em nome de Jesus. Eu declaro que os projetos que estavam no coração, eu declaro que os projetos que estavam na mente
Aleluia. Estão agora debaixo de um novo tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro que bem-aventurada, feliz é aquela que sai hoje do conselho das trevas. Sai hoje, a sua família sai hoje do conselho das trevas. A sua família não se detém mais no caminho dos pecadores e não se assenta mais na roda dos escarnecedores. Eu quebro na autoridade do nome de Jesus esse conselho das trevas, o caminho dos pecadores na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro que a lei do Senhor, que o nosso prazer e o prazer da nossa casa, da nossa família está na lei do Senhor, e que nessa lei nós meditamos de dia e de noite. Eu declaro que nós e a nossa casa, a nossa família e, por extensão, a nossa nação é como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Declara aí na sua casa, tudo quanto eu fizer prosperará. Amém. Tudo. Em nome de Jesus. Declaro em nome de Jesus que os nossos filhos não serão espalhados, não permanecerão na congregação dos pecadores, em nome de Jesus, mas serão ligados à congregação dos justos, à Assembleia do Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro que o seu caminho é conhecido pelo Senhor, que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, se manifesta na sua casa. Eu declaro que a unção liberada nessa manhã quebra todo jugo na sua família, quebra todo jugo do vício, todo jugo da maldade, todo jugo da pornografia, todo jugo do retrocesso financeiro, das perdas financeiras, do desperdício, da gastação, do acúmulo, em nome de Jesus. Eu declaro nesse tempo que é chegado, nós declaramos esse marco, nós colocamos, estabelecemos esse marco, que hoje começa uma reconstrução das nossas casas e nas nossas famílias. Eu declaro haja luz sobre todas as trevas, em nome de Jesus. E que os muros que estavam quebrados são reconstruídos, e os altares são reconstruídos, que a sua casa passa por um tempo de reforma, em nome de Jesus. Eu declaro que a parede é limpa, a parede que recebeu palavras, a parede que estava como... A parede que estava como testemunha na sua casa, as paredes de Jesus, limpas agora, e arrancada a lepra da sua casa, a sua parede, em nome de Jesus, em nome de Jesus, a lepra que era representada por infiltração, por destruição, por sujeira, por bagunça, eu declaro isolada agora, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para um tempo de quebra do vício do cigarro, vício das drogas, vício dos álcools, do álcool é removido em nome de Jesus. Vício nos jogos, em nome de Jesus. Novo sobre a sua vida, meditação em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaro